insulina no corpo humano acaba causando aumento de glicose no sangue, o que provoca a diabetes, uma doença classificada em vários tipos. Os cuidados, prevenção e sintomas são o tema de hoje do Sertão Saudável. O que é diabetes mellitus? O diabetes mellitus é considerado hoje um dos grandes problemas de saúde pública em todo o mundo. Então, é uma doença caracterizada pela alta taxa de glicose no sangue, que pode ser provocada por uma não produção ou uma ineficiência na ação da insulina no nosso organismo. Essa insulina é o hormônio responsável por baixar a taxa de glicose no nosso sangue. Quais as causas da diabetes? Normalmente, o diabetes é uma doença de base genética ou hereditária. Então, por exemplo, se em alguma família, algum parente em primeiro grau, o pai ou a mãe, são portadores da doença, há uma grande probabilidade de os filhos desenvolverem essa doença. Por outro lado, uma importante causa do diabetes também são os hábitos de vida. Então, uma pessoa que é sedentária, que tem hábitos de vida não saudáveis, uma alimentação rica em gorduras, em açúcares, em carboidratos, em alimentos industrializados, há uma grande possibilidade dessa pessoa vir a se tornar obesa e, consequentemente, desenvolver diabetes no futuro. Qual a diferença entre o diabetes tipo 1 e tipo 2? Nós temos dois tipos de diabetes. O do tipo 1, que é chamado de insulino dependente, que é quando o indivíduo já nasce sem produzir insulina. Então, existe uma doença autoimune no organismo, onde a insulina não é produzida pelas células beta do pâncreas, e aí o indivíduo tem que tomar insulina durante o resto da sua vida. Então, o diabetes do tipo 2 é aquele chamado de insulino não dependente, e é o diabetes que normalmente se desenvolve na maturidade, a partir dos 35, a partir dos 40 anos, e está associado a outros fatores, como, por exemplo, a obesidade e hábitos de vida não saudáveis. Gostaria de saber quais são os principais sintomas da diabetes. O diabetes pode ser reconhecido por alguns sintomas que são visíveis quando a pessoa começa a desenvolver a doença, como, por exemplo, a sede intensa, o que nós chamamos de polidipsia. Então, a pessoa tem uma tendência a ingerir mais água durante o dia. Tem a questão da fome intensa, que nós chamamos de polifagia. Então, a alta ingestão de alimentos, que muitas vezes pode estar associada a uma perda de peso. Então, apesar de se alimentar muito bem, a pessoa continua perdendo peso, e isso é um dos sintomas do diabetes. Além disso, nós também temos o que chamamos de poliúria. A pessoa ingere muita água, muito líquido, e também urina muito. Um outro sintoma que é muito comum é a pessoa sentir coceira no corpo. Nas mulheres, essa coceira acontece principalmente na região vaginal, e normalmente as pessoas que têm diabetes, elas possuem a visão embaçada. De uma certa maneira, têm dificuldades para enxergar por conta do embaçamento da visão. O que é diabetes gestacional? O diabetes gestacional é um outro tipo de diabetes que está associado à gravidez. Então, normalmente, esse diabetes desaparece após o parto. E existem dois fatores de risco que aumentam o início dessa doença, que é o ganho de peso por parte da mãe, quando ela tem uma alimentação descontrolada, e também a idade. Normalmente, o diabetes gestacional acomete mulheres que engravidam a partir dos 35 anos de idade. Qual é a relação entre o estresse e a diabetes? O estresse é uma condição que também está muito presente no nosso dia a dia. Então, quando o indivíduo se torna estressado, como nós falamos popularmente, há uma grande liberação de cortisol no nosso organismo. Esse cortisol é o hormônio conhecido como hormônio do estresse. E o que é que esse hormônio faz no nosso organismo? Ele atua no fígado, aumentando a quebra do glicogênio, liberando mais glicose para o sangue. Então, se o indivíduo já é diabético e já tem uma alta taxa de glicose no sangue, com essa ação do cortisol, mediante uma maior liberação de glicose, essa taxa pode aumentar. Como descobrir que tem um diabetes? O diabetes pode ser diagnosticado de várias maneiras, através da medida da concentração de glicose no organismo. Então, o nível de glicose que é considerado normal é até 100 mg por decilitro. Então, esse nível de açúcar não pode passar também de 126 mg por decilitro quando o indivíduo está em jejum.
Então, por exemplo, após uma refeição, esse nível de glicose pode chegar até 140 miligramas por decilitro. Em alguns casos, quando o paciente é considerado diabético, esse nível de açúcar pode passar de 180 miligramas por decilitro, podendo chegar a níveis alarmantes, como por exemplo 300, 400, 500 miligramas por decilitro, o que é considerado um nível muito alto. Então, as principais maneiras de diagnosticar o diabetes são através do teste de glicemia em jejum, o teste oral de tolerância à glicose, a determinação da taxa de hemoglobina glicosilada e também a determinação da taxa de glicose pós-prandial, ou seja, após uma refeição. O que é cetoacidose diabética? A cetoacidose diabética é uma das consequências do diabetes não tratado. Então, quando o indivíduo tem uma alta taxa de glicose no sangue, devido à ineficiência da ação da insulina, essa glicose não entra nas células para a produção de energia. E normalmente as nossas células vão utilizar ácidos graxos, vão utilizar outros lipídios para a produção de energia para manter o seu funcionamento normal. Porque o diabetes não pode usar bebida alcoólica. O paciente diabético não pode fazer uso de bebidas alcoólicas porque esse álcool vai ser metabolizado no fígado. Então, normalmente, com essa metabolização, o medicamento que está sendo administrado para tratar o diabetes, ele deixa de ser metabolizado porque o álcool está sendo metabolizado primeiro. Então, a gente vai ter um aumento da taxa de glicose porque aquele medicamento não está fazendo efeito. Qual é o tratamento do diabetes? Então, como nós já vimos, existem dois tipos de diabetes. O diabetes do tipo 1, que é aquele insulino dependente, onde o indivíduo não produz insulina. Então, essa é uma doença crônica que não tem cura e o indivíduo vai ter que tomar insulina para o resto da sua vida. Então, nesse caso, a única forma de tratar o diabetes do tipo 1 é pela administração da insulina injetável ou através de outras formas farmacêuticas que existem no mercado. Para o tratamento do diabetes do tipo 2, nós temos os agentes hipoglicemiantes orais. São fármacos que são utilizados no nosso organismo para diminuir a resistência dos receptores à ação da insulina, bem como aumentar a liberação de insulina para o nosso organismo. No próximo bloco, o professor Jackson Guedes dá dicas de cuidados e prevenção contra a diabetes. Para encerrar o programa de hoje, nós temos algumas dicas. Então, a primeira é que o diabetes mellitus é uma doença silenciosa e muitas vezes assintomática. Então, o grande problema dessa doença é que o paciente é diabético e muitas vezes não sabe. Aqueles sintomas que nós vimos no início, como urinar muito, beber muito líquido, se alimentar muito e perder peso, muitas vezes eles não se manifestam e o paciente já está acometido pela doença. Então, a nossa dica é que se você tem um parente na família, o pai ou a mãe, ou mesmo um parente mais distante que é portador da doença, o importante é fazer exames periódicos, a cada 6 meses, a cada 12 meses, porque essa é uma doença que não tem cura, é uma doença crônica, mas existe tratamento. Existem várias formas de controlar a doença, ou com o uso de medicamentos, ou mudando a alimentação da pessoa. A nossa segunda dica é evitar o consumo de gorduras, principalmente gorduras saturadas, que podem levar à obesidade. Então, quando o diabetes está associado à obesidade, existe uma doença mais preocupante, que é a chamada síndrome metabólica, que envolve, além do diabetes, a obesidade, a hipertensão arterial. Então, todos esse conjunto de doenças juntos pode trazer sérios danos, sérios riscos à nossa saúde, como, por exemplo, o aumento da probabilidade de ter um acidente vascular cerebral ou até um infarto do miocárdio. Uma coisa que nós chamamos a atenção, principalmente a alimentação das crianças.
Hoje em dia as crianças estão ficando obesas cada vez mais cedo e uma criança obesa pode vir a desenvolver obesidade e diabetes na vida adulta. A nossa terceira dica é que, apesar da gravidade da doença, ela hoje em dia é fácil de ser controlada. Em muitos casos, é possível controlar o diabetes apenas com a mudança dos hábitos alimentares, uma mudança na dieta, a retirada do açúcar da sua alimentação no dia a dia ou até com a prática de exercício físico. Em algum caso, pode-se utilizar também medicamentos. Hoje já se tem vários medicamentos no mercado que são utilizados para o tratamento do diabetes e que não trazem tantos efeitos colaterais. Então, essa doença, se diagnosticada desde cedo, pode ser tratada e o paciente pode conviver com ela tranquilamente durante muito tempo. A nossa quarta dica é que é muito importante monitorar continuamente a taxa de glicose no sangue. Então, como os sintomas do diabetes eles são silenciosos e só aparecem a longo prazo, é muito importante essa monitoração, porque se a concentração de glicose não for controlada, não estiver nos níveis considerados normais, pode haver algum dano, alguma disfunção, alguma falência dos órgãos, como principalmente os rins, os vasos, o coração, nervos, e aí isso pode acarretar danos ao paciente e inclusive acarretar a morte. Então, por isso que é importante monitorar a taxa de glicose e ter uma consulta médica, um acompanhamento médico periódico e regularmente. E a nossa última dica é que mudar os hábitos de vida é muito importante e fundamental para o tratamento e controle da doença. Então, o paciente diabético ele deve mudar a alimentação, deve perder peso, deve controlar a pressão arterial, não deve ser uma pessoa estressada, deve controlar a taxa de colesterol e também de triglicerídeos, deve usar a medicação corretamente, respeitando as doses, a posologia, o intervalo entre as administrações e, principalmente, parar de fumar e evitar o uso excessivo de bebidas alcoólicas. Então, o tratamento ele deve ser acompanhado exclusivamente por um médico e, na orientação do uso do medicamento, procurar o seu farmacêutico.